Oi, eu sou o Lucas, o Gameplay dos Mangás e sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais um React aqui no Mais Um Colecionador. E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao canal do Murilo, que é realmente uma criança e ele tem essa proposta aqui no YouTube. E eu conheci por um acaso que o YouTube me recomendou o vídeo dele. Atualmente o canal dele tem 80 inscritos e a pretensão, a proposta, o objetivo do canal dele é repassar reflexões acerca do que ele observa no mundo, de coisas que são simples, banais, até questões essenciais, digamos assim, para a gente questionar acerca de nós mesmos, acerca da sociedade e do status quo em que estamos, através de uma visão infantil. E me chamou bastante atenção um vídeo que eu assisti somente a metade, porque eu vi que tinha conteúdo ali que era importante a gente trazer aqui pro canal e refletir sobre, justamente focando no nosso mercado de colecionismo, né? Praticamente o mercado de mangás, que é a priori aqui desse canal. Então, sem mais enrolos e delongas, o que eu gostaria de dizer, o que eu gostaria de trazer aqui hoje pro canal, é uma observação acerca da observação de uma criança de que como que ela sabe que esse mundo é real, que esse mundo existe. E é interessante, o vídeo ele é curtinho, então bora reagir sem mais enrolos e delongas, bora lá. Já estamos aqui, né, galera, no vídeo, coloquei aqui na qualidade máxima que ele colocou, que é 1080 pixels. E, enfim, é um vídeo aqui curtinho, vou deixar o link na descrição e no comentário fixado para que vocês possam se inscrever no canal do Murilo, caso vocês se interessem, mas pelo menos, por favor, deixa um like e, se possível, um comentário no vídeo oficial, original dele, que eu vou deixar aí fixado. Enfim, bora lá. Sabe quando você tá deitado na cama de noite e de repente vem um pensamento do nada? Comigo acontece direto. Outro dia eu pensei assim: será que tem alguém pensando em mim agora? Alguém que eu nem conheço? Em outro lugar? Pensando exatamente em mim? Se isso já passou pela sua cabeça, fica aqui comigo. Eu sei que parece algo estranho, mas pense aqui comigo. Quando você não tá pensando em uma pessoa, será que ela existe? Minha avó mora longe. Quando eu não tô pensando nela, será que ela tá vivendo a vida normal dela? Ou será que ela só existe quando eu lembro? Eu sei que a resposta óbvia é claro que ela existe. Mas como eu sei disso? Eu não tô vendo, eu não tô lá. Então, tecnicamente, pra mim, naquele momento, ela não existe. Ela só existe de novo quando eu penso nela. Ou quando alguém fala dela. Ou quando ela me liga. Já dando um pause aqui, o questionamento do Murilo aqui é um questionamento que parece um questionamento simples, né, mas não é. Mas a base do questionamento dele é justamente a respeito da factibilidade, né, de fatos, né, a factibilidade da realidade. Esse é um pensamento que, a priori, ele é o início dos pensamentos da filosofia. É um dos primeiros questionamentos que se faz na filosofia, quando você está, de fato, né, buscando entender o mundo ao seu redor, que é, as pessoas realmente existem ou elas são projeções do meu imaginário? Elas são projeções da minha cabeça? É aquela questão, né, da Matrix. Será que tudo aqui existe ou na verdade está sendo rodada uma simulação para que eu perceba que tudo existe para que eu consiga continuar funcionando? Bom, a gente tem vários filósofos e pensadores críticos, né, como Spinoza, que eu gosto muito, né, das reflexões dele acerca disso tudo. Só que a que eu mais gosto também é a do Immanuel Kant, né? O Immanuel Kant, com a crítica à razão pura. A gente tem o René Descartes, né, que fala penso, logo existo. Ou seja, a realidade para ele é através do pensamento. Se eu consigo conceber metafisicamente no pensamento, eu consigo perceber que esse mundo de fato é real. Esse mundo ele é um produto, um subproduto da metafísica, ao passo que a própria metafísica, o próprio pensamento, é um produto e subproduto dessa materialidade. E como que isso aqui se correlaciona, né? Se entra de forma correlata a uma reflexão para o colecionismo? É justamente quando a gente consegue perceber que o colecionismo ele mostra para a gente que é possível materializar essa metafísica da fisicalidade, digamos assim. Eu gosto de certa coisa, eu me atraio por certo tipo de conteúdo visual, audiovisual, literário, artístico em si,
E o fato de eu poder colecionar aquilo é eu poder materializar esse gosto, esse desejo, essa paixão numa estante, numa prateleira. Então, o ato do colecionismo, isso tudo que a gente tem aqui, que a gente desenvolve ao longo da vida, né? Seja carrinhos de Hot Wheels, tazos, mangás, HQs, livros, filmes, séries, jogos, músicas, tudo isso que a gente tem a possibilidade de colecionar, na verdade a gente está trazendo uma factualidade, querendo ou não, é uma tentativa nossa de se apegar à própria existência. É uma questão de validação da existência através da materialização de um aspecto metafísico. Então a gente tem um gosto, a gente quer materializar esse gosto, e esse gosto materializado representa o nosso ego em perfeito funcionamento para que a gente não entre num autocolapso, digamos assim. Então acaba que este questionamento priori, esse questionamento primário da filosofia de que será que o outro existe ou é projeção da minha mente? Será que o mundo existe ou é projeção da minha mente? Ele é respondido fisicamente justamente com o colecionismo. Então, o fato da gente poder colecionar obras, colecionar coisas, mostra pra gente que aquilo, essa realidade, não é produto da nossa mente, porque como eu posso conceber algo que eu nunca vi, ouvi falar, algo que eu nunca presenciei, que eu nunca senti, que eu nunca pensei? É justamente um mangá. Você conseguiu conceber Naruto sem nunca ter ouvido falar, sem nunca ter pensado sobre isso, tido as referências que o Masashi Kishimoto teve, ouvido as músicas, as obras que o Masashi Kishimoto ouviu e viu na época que ele começou a escrever, em 98, 99? Então, assim, a gente consegue perceber que o próprio colecionismo responde essa pergunta. Que o colecionismo demonstra pra gente que produtos e obras foram produzidas por outros seres pensantes, que está além da nossa própria metafísica, que os pensamentos dele são diferentes dos nossos, mas eles se juntam. É quase que como se fosse uma física quântica, né? Que dois pontos estão ligados, independente da separação espacial, né? Independente da distância do espaço, dois pontos estão interligados. É o princípio também do teleporte na ficção científica, né? E é interessante a gente pensar nisso, né? Que como que o colecionismo ele responde uma pergunta filosófica, que é uma das primeiras a ser realizada quando você está pensando de forma filosófica. Continuemos. Aí eu comecei a pensar mais fundo. E se tudo que existe tá só na minha cabeça? E se o mundo inteiro só existe porque eu tô aqui vendo, pensando e sentindo? Parece coisa de filme, mas é sério. Como eu vou saber se as coisas existem se eu não tô olhando? Só vou ressaltar aqui. Esse pensamento que está tendo é muito importante ele ter justamente até nessa idade, que é um pensamento da priori da filosofia que a gente já falou aqui. E esse pensamento ele nasce do egocentrismo. Você se colocar numa posição de protagonista, numa posição de centro da realidade. E a filosofia ela nasce justamente quando você identifica você como centro da realidade. E você começa a questionar o que está à sua volta. A partir do momento que você passa desse nível, que você consegue factuar a própria realidade, você percebe que você não é o centro disso. E aí você pula o centro do egocentrismo justamente para a gente pode dizer, né, que é até um geocentrismo, né, mas não de geo de terra, mas o geo de referindo à sociedade. Você começa a perceber a sociedade como centro e aí você consegue refletir, fazer questões e ter pensamentos filosóficos do que afeta a sociedade. E depois você vai para além, que é o que? É o poliegocentrismo, que você, na verdade, percebe, né, em outro âmbito da filosofia, que são diversos seres egocêntricos se correlacionando nesse geocentrismo de sociedade, que vão fomentando, vão criando uma nova realidade. É como se fosse uma geração e uma criação espontânea de egrégoras, né? Que nada mais são do que espíritos, pensamentos, né, em comum. Seria aquela mentalidade cultural, um conjunto de crenças, de hábitos, de costumes. Isso vai desenvolvendo e vai conduzindo a gente sem a gente perceber. E isso se correlaciona justamente, né, a governos políticos e assim por diante. Então é interessante, né, como que uma ideia central como essa daqui, que nasce do próprio indivíduo no centro, é respondida pelo colecionismo e ela vai se desenvolvendo, se desencadeando em ideias mais amplas, mais abrangentes, né? A elas, tem uma coisa que eu li uma vez, não lembro onde, falava assim: se uma árvore cai na floresta e ninguém tá ali para ouvir, será que ela faz barulho? E eu fiquei pensando, será que isso é verdade? E eu fiquei pensando, boa pergunta. Porque o barulho só existe se tem alguém para ouvir, né? Se não tem ninguém, só o vento mecendo as folhas. Ou nem isso.
Conta nos comentários, você já passou por isso? Então, É interessante esse ponto aqui, de interromper ele novamente, porque é um questionamento, né, muito utilizado, é um argumento muito utilizado quando você está nessa busca, nesse primeiro nível, né, da filosofia, que é o nível egocêntrico. E, bom, fisicamente você sabe que sim, faz barulho. Você não necessita de um observador, de um espectador, de um, ou de um telespectador para que tal coisa seja reverberada no mundo físico, né? Igual o som que uma árvore emite ao cair, na verdade, é uma onda mecânica, em que ela tem um certo alcance e o próprio ambiente, né? As outras árvores, a vegetação, o próprio ar, vai deixando aquela onda mecânica mais rarefeita até o momento em que ela simplesmente desaparece. Se você tá lá, você vai conseguir perceber, você vai conseguir ouvir aquilo com seu tímpano, o seu cérebro vai projetar aquele áudio para você, mas não necessariamente, né, fisicamente, não vai acontecer. Então, assim, filosoficamente é interessante, é um argumento válido para se incitar discussões, mas fisicamente é uma falácia. Tá? talvez as coisas só existem quando você tá ali olhando? Ou você acha que tudo existe o tempo todo, mesmo quando a gente não tá vendo? Eu perguntei pro meu pai sobre isso. Ele falou que tem gente que estuda essas coisas, chama filosofia, e tem perguntas que a gente nunca vai ter resposta certa, só vai ter o que a gente acha. E eu achei isso bem legal, porque significa que eu posso pensar do jeito que eu quiser. E não tá errado. Eu cheguei em uma conclusão, pelo menos por enquanto. Eu acho que as coisas existem sim, mesmo quando eu não tô vendo, mas elas existem de um jeito diferente. Tipo, minha avó existe lá na casa dela, fazendo as coisas delas, mas pra mim, naquele momento, ela existe só como lembrança, como sentimento. Isso também é existir, só que de outro jeito. Eu não sei se eu consegui explicar isso direito, mas acho que é isso. Às vezes a gente pensa em coisas que não tem a resposta. O legal é pensar sobre a pergunta. Se esse vídeo fez você pensar também, se inscreve no canal e deixa um comentário. Você já teve algum pensamento assim? Não sai da cabeça? Eu leio todos. Tá de parabéns, Murilo. Tá de parabéns que você conseguiu ter o princípio de o que é filosofia, né? O que é pensar filosoficamente, o que é trabalhar de forma filosófica. E tá de parabéns a tua linha de raciocínio, porque você em momento algum projetou opiniões, né? Projetou factualidades sobre o que você acha. Você, na verdade, expôs, pelo que deu para perceber, expôs as suas indagações, as suas observações e chegou em uma conclusão através, né, das respostas do ambiente, do seu pai, do que você observou e assim por diante. E isso, cara, é sensacional. Você está literalmente no caminho correto para o pensar filosófico. Isso é bonito e lindo de se ver. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu, de ter reagido, de ter visto, né, o Murilo aqui no canal dele com esses comentários filosóficos a respeito da realidade. Como eu disse anteriormente, esse pensamento, ele é o pensamento número 1 no filosofar, que é: será que o que eu estou enxergando, será que as pessoas são apenas projeção da minha mente, do meu metafísico, e que esse mundo, na verdade, é como se eu estivesse numa computação gráfica, numa Matrix? Ou será que, de fato, a minha existência ela é irrelevante para o mundo, ao passo de que ela também não é? Isso tudo é interessante, né? E a forma com que a gente correlaciona com o colecionismo, que responde justamente a esses argumentos, é bem interessante mesmo. Porque a gente consegue perceber o seguinte, que colecionar, igual eu disse para vocês, eu não quero repetir, eu não gosto de ficar repetindo, né? Mas o colecionar é justamente isso, de você materializar o ego e a identidade do outro, ao passo que você, através do seu ego, da sua identidade, vai ter uma observação clara, original acerca daquilo. E as duas se complementam. E no fim, a gente consegue perceber que eu não sou o protagonista, nem o próximo é o protagonista. E nem a sociedade é o protagonista disso tudo. Na verdade, o protagonista disso tudo é a junção de tudo isso.
E a gente não tem ciência disso, né? Essa egrégora que eu disse anteriormente, né? Essa mentalidade coletiva, essa mentalidade conjunta que caminha para um certo rumo, tendo como base e alimento as nossas crenças, os nossos costumes, os nossos hábitos como indivíduo, como sociedade, como geração, como governo, como política. E muitas pessoas, né, muitos homens e mulheres ao longo da história tentaram controlar essa egrégora, né, tentaram manipular, e a gente consegue perceber que isso, na verdade, é um subproduto do nosso livre-arbítrio, a nossa possibilidade de escolher, pensar e refletir sobre as coisas que já foram pensadas, refletidas e observadas antes, só que tendo uma resposta semelhante ou uma resposta diferente, uma resposta igual, mas sempre com um toquezinho de individualidade. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração. Like, comenta, se inscreva no canal e até. Até mais. Tchau.